Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes. Hoje eu vou compartilhar com você que está me ouvindo o capítulo 5 do livro de Gálatas. Se você está aqui, de fato, o Espírito Santo quer ministrar com você mais uma vez algo específico e pontual da parte dele. Que você esteja com o coração voltado para este tempo, que nós estejamos aqui para meditar e refletir nesta palavra. E o meu desafio para você é que você se desfaça nesse momento das distrações e fique aqui, para que realmente nós possamos obter a porção específica para este momento. O Senhor, Ele quer falar contigo. Eu não sei quem é você que está me ouvindo, mas de algo eu sei. Se você está aqui, é porque tem algo que é somente para você, que o Senhor preparou para este momento de mesa. Amém? Diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos, de fato, livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, quem dera se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, porém, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Como é profundo este capítulo. Traz tantas reflexões para nós, não é mesmo? Paulo fala aqui sobre a liberdade em Cristo. Ele faz um contraste sobre nós vivermos debaixo da lei, uma vida de regras externas, com viver guiados pelo Espírito, uma transformação de dentro para fora. Então, aqui nesse capítulo, nós percebemos
esse conflito, né, entre o choque que as obras da carne, como nós lemos aqui, são vários, no plural, tem, e o fruto do Espírito, que é interessante, é que é um fruto que gera vários atributos. Então aqui ele nos leva a refletir sobre esses dois lados do ser humano. E eu gostaria de trazer algumas reflexões para este momento em relação a tudo que nós lemos aqui. Nós precisamos entender que a liberdade que nos cura, ela não nos aprisiona. Então, muitas vezes, nós confundimos a liberdade com fazer tudo o que queremos. Nós achamos que liberdade é sobre isso. É sobre a gente fazer tudo o que a gente quer. Mas a palavra de Deus diz claramente para nós, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Muitas vezes na sociedade, nós compramos uma ideia que ser livre é viver sem limites, sem se importar com ninguém. Mas aqui, através dessa leitura, nós lembramos, nós entendemos que a verdadeira liberdade é ser livre para amar sem ser prisioneiro do orgulho, do ciúme, da raiva ou de tantas outras coisas que nós falamos aqui. Porque a liberdade, de fato, é você ter a oportunidade de fazer algo, mas você escolher não fazer porque você sabe que você tem liberdade para aquilo. Você sabe que as suas vontades, elas estão sendo dirigidas por uma decisão de maturidade que você tem pelo entendimento da palavra, do que é ser livre em Cristo Jesus. Então, nesse momento, eu quero te perguntar, será que a liberdade que você tem buscado, ela tem te tornado mais leve ou ela tem te tornado mais dependente de prisões alheias? Muitas vezes nós vivemos circunstâncias na nossa vida que elas vêm camufladas. Nós achamos que estamos vivendo de determinada forma, mas de fato nós estamos nos enganando. Aqui nós temos um espelho claro diante de nós sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é tudo aquilo que nos divide por dentro, que nos distancia do propósito genuíno da cruz. E o fruto do Espírito, ele não é produzido por esforço. Ele é um fruto puro. E esse fruto, ele só pode ser gerado por um coração que se abre ao Senhor. Nós só podemos obter esse fruto cultivando a fé, cultivando os ensinamentos que a própria palavra nos deixa. Então nós temos que avaliar o nosso cotidiano. Todos nós temos uma humanidade. Eu tenho a minha humanidade. Então nós temos emoções que envolvem essa humanidade. Muitas vezes nós podemos sentir inveja de algum colega de trabalho, por exemplo. De repente nós podemos perder a paciência. De repente nós podemos sentir algum sentimento que não agrada ao Senhor, que não tem a ver com os frutos do Espírito. Mas nesses momentos nós temos que questionar se essas obras, elas terão... Porque tudo que a gente sente, a gente precisa questionar. Então, quando eu sinto determinadas coisas, eu preciso refletir sobre isso. Refletir e ter entendimento que essas obras são da carne. E se isso tem me atrapalhado, se isso está me dividindo, se isso está gerando em mim sensações que não são aquilo que o fruto do Espírito produz, eu preciso me despir diante do Senhor e falar: Pai, eu te entrego esta obra que não é minha.
Nós dependemos do Senhor para tudo, sem Ele nada podemos fazer. Então, se muitas vezes algum gatilho, alguma circunstância gera em nós essas sensações, nós precisamos ter a humildade de nos voltar ao Senhor e dizer: Papai, eis aqui esta obra, sem Ti eu nada posso fazer. Então eu te clamo que o Senhor me ajude a lidar com essa sensação, de repente, essa idolatria que insiste em ter aqui um trono dentro do meu coração. A idolatria pode ser tudo aquilo que rouba o espaço de Deus na sua e na minha vida. Inimizades, ciúme, iras, divisões, tantas coisas que nós temos que, no nosso cotidiano, avaliar, para nós compreendermos de fato para onde nós estamos indo. A Bíblia diz: examine cada um a si mesmo. Nós precisamos tirar esse tempo para nos examinar, para realmente perceber quem somos em Deus, não com julgamento, porque o próprio Senhor não nos julga. Ele quer de nós a nossa sinceridade. Ele quer que nós venhamos a Ele com humildade para reconhecer aquilo que de fato nós sabemos que precisamos sermos melhores e dizer: Senhor, sem Ti nada posso fazer, eis-me aqui, me ajude a melhorar, me ajude nesse momento, me ensina, cultiva em mim os frutos do Teu Espírito. Paulo nos deixa aqui o amor como eixo. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que entender este amor que Paulo quer nos ensinar através desse capítulo. De repente, procurar avaliar a forma que nós olhamos para o nosso casamento, para a maternidade, para as nossas amizades, para a carreira, para os nossos sonhos. Será que eu tenho amado da forma que a palavra nos ensina aqui, nos direciona? Nós temos que aprender a realmente buscar no Senhor esse estilo de vida que o próprio Jesus veio a esta terra nos ensinar. Nós somos pessoas hoje que somos tão elétricas, muitas vezes, nós vivemos vidas tão frenéticas, né? Estamos sempre pensando em tantas demandas, mas os frutos do Espírito, eles são para todos nós que estamos ouvindo esse áudio. Nós só precisamos buscar em Deus possibilidade de cultivarmos apenas um fruto que tem vários atributos. E andar no Espírito é um processo diário. Não é sobre sermos perfeitos e perfeitas, mas é sobre nós entendermos que nós podemos tropeçar, nós podemos cair, mas nós decidimos nos levantar. É um exercício. Nós precisamos aprender a respirar fundo e avaliar, de fato. Muitas vezes nós damos uma mensagem, né, uma resposta atravessada para alguém, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, e às vezes a gente depois se sente mal por aquilo, mas a pergunta é: da onde que tem vindo isso? A raiz dessa sensação. E essas respostas, elas sempre são de dentro para fora. Muitas vezes nós buscamos as respostas externamente, mas tudo inicia dentro de nós. Nós carregamos as respostas que necessitamos em relação aos nossos comportamentos, às nossas reações. Então, faça escolhas diárias em relação a quem você é em Cristo. Talvez você não tenha aprendido a agir de determinada maneira, mas hoje é um tempo que o Senhor te convida a meditar na palavra dele e clamar. O que é clamar? É você se desesperar e falar: Senhor, me ajude a exercer, me ajude a agir conforme o Senhor me ensina. De repente eu não compreendo isso, mas eu sei que o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode me dar essa possibilidade de entender. Permita que o Senhor te dê essas diretrizes. Um passo de cada vez. Qual é o passo que você tem que dar hoje?
O passo que você tem que dar hoje talvez é diferente do passo que eu tenho que dar. Mas um passo já vai te levar para esse lugar que você deseja chegar em Deus. Nós somos como casa, estaremos sempre em reforma, até que Jesus volte para nos buscar. Então eu quero te deixar algumas perguntas nesse momento. O que em sua vida, de repente, está te roubando a paz e revelado mais as obras da carne do que o fruto do Espírito? Em quais áreas da sua vida você precisa ter mais domínio próprio? Através do que você fala, através do que você pensa, através do que você sente? Como você tem usado a sua liberdade? Será que a sua liberdade é uma desculpa para ferir os outros? Ou você usa a sua liberdade como uma oportunidade para servir ao Senhor, para agir em amor? Se a sua vida fosse uma árvore, que frutos as pessoas ao seu derredor estariam colhendo hoje? Eu te provoco a pensar sobre isso, a responder essas perguntas para você mesmo. Não estou aqui para te julgar, porque, como eu disse, eu também tenho humanidade. Eu te provoco a olhar para dentro de você, e se você precisa se arrepender de algo, que você possa se ajoelhar onde você estiver. Se não for possível, que você se dobre diante do Senhor, mesmo que seja uma oração silenciosa, e diga ao Senhor aquilo que somente você e Ele precisam saber. Que você possa se despir, se colocar diante do Senhor, para que Ele possa fazer na sua vida o que somente Ele pode. Lembre-se, sem o Senhor nada podemos fazer. Nesta hora, Gálatas está aqui nos convidando a trocar toda e qualquer corrente invisível de frutos da carne pela liberdade do Espírito, que gera amor, paz e transformação. Não é sobre viver uma vida perfeita, porque nenhum de nós vivemos, mas é sobre escolher diariamente dar passo na direção de uma vida que gera bons frutos para nós e para aqueles que nos cercam. Então, que eu e você possamos viver verdadeiramente, inteiramente, aquilo que o próprio Senhor está nos convidando a fazer, por meio deste livro que é tão rico. Eu te digo, não é fácil. Tem dia que nem nós gostamos de nós mesmos. Eu, pelo menos, tem dia que eu não gosto de mim. Mas a graça, o favor que nós não merecemos foi derramado por meio daquela cruz, através de Jesus. Nós fomos escolhidos por causa dele, não por nosso mérito, não por nossas próprias habilidades, nossos próprios atributos, porque em nós nunca teve nada de bom, mas Ele se fez bom em nosso lugar, e isso nos torna a imagem e semelhança dEle. Que você e eu possamos meditar nessa palavra, que o próprio Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração aquilo que somente Ele e você precisam para esse tempo. Que você possa verdadeiramente se posicionar ou se reposicionar diante daquilo que o Senhor tem te chamado para viver. Amém? Se essa palavra mexeu com o seu coração, se você se sentiu de repente instigado a compartilhar essa palavra com outras pessoas, eu te desafio a enviar para quem você acha que realmente necessita desse momento de meditação, e que todos nós juntos possamos contribuir para que realmente possamos viver um estilo de vida através dos ensinamentos de Jesus. Até a próxima leitura.